noite, meus irmãos. Hoje nós temos um jogo de futebol logo aqui em frente. Então é bem provável que quando o jogo se animar, a gente tenha que concorrer com o som do jogo. Então a gente vai procurar criar estratégias para isso, né? Hoje nós vamos conversar sobre aquela frase presente lá no início do livro Nosso Lar. Eu acredito que os nossos irmãos, quando começaram a ler Nosso Lar, viram lá uma frase oriental bastante conhecida, que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Ou outra acepção, quando o discípulo está pronto, o trabalho aparece. É importante que a gente entenda o que é estar pronto. E é importante que a gente entenda a importância do trabalho. Se um dia a provação, a tentação e a dificuldade nos procurarem, que elas nos encontrem em trabalho, que elas nos encontrem em atividade de amor e de doação. Porque o grande remédio, a grande imunidade que nós construímos espiritual, ela se constrói a partir do trabalho. Quando nossa mente está ocupada no trabalho no bem, nós nos resguardamos de todas as ilusões e possibilidades de desvio da nossa encarnação. Mas o trabalho se realiza em níveis diversos. Há o trabalho que se realiza portas adentro do nosso coração. Esse é o trabalho mais importante. E é aquele trabalho que nós realizamos nas atividades exteriores. Sejam elas no nível das nossas atividades na casa espírita, sejam elas no nível das nossas atividades de trabalho. Porque uma coisa muito importante de se entender é que Jesus não estabeleceu diferença entre a oficina de trabalho e o trabalho religioso. Ele não criou divisões nas nossas atividades na terra. Toda atividade, todo trabalho é trabalho bendito e todo trabalho é trabalho para Deus. E todo trabalho é, em simultaneidade, trabalho interno. E é por isso que quando nós observamos os níveis da atividade cristã, nós vemos que existe o nível da caridade direta, do contato com a caridade material. Existe o nível da caridade da atenção afetiva àqueles que nos procuram o coração, procurando o ouvido, o ombro, a palavra amiga, o olhar de compreensão, a identificação das nossas imperfeições e da forma como nós as buscamos vencer, com a forma como eles próprios o têm feito. E isso nos faz irmãos, porque o que realmente toca as pessoas é a amizade verdadeira e o amor. A exortação para a transformação não tem força suficiente se não for acompanhada de trabalho conjunto. E é por isso que a palavra companheiro, ela significa aquele que come junto, aquele que trabalha junto. E foi isso que Jesus foi de todos nós. O trabalho de Jesus era feito ao caminhar ao lado das pessoas em sentido de igualdade. Ele, que era o maior de todos, se fazia pequeno e se aproximava das imperfeições, das dificuldades e das incompletudes humanas. Porque o mestre verdadeiro, ele procura incentivar o aluno e não decepcioná-lo. Quando você decepciona o aluno, ele quer se afastar do trabalho. Mas quando você o incentiva, você mostra que você sabe que ele está em formação, que você sabe que ele é um ser para um crescimento infinito e que é necessário encontrar uma didática perfeita para alcançar-lhe o coração. E é isso que a espiritualidade tem feito conosco. E essa foi a didática de Jesus para com os seus discípulos, que observados um a um, poderiam ser enquadrados em algumas das nossas atitudes mentais. Então a gente tem o nosso momento João, a gente tem o nosso momento Pedro, a gente tem o nosso momento Tiago, a gente tem o nosso momento Tomé, né?
Há momentos em que nós assumimos uma postura materialista, nós precisamos de provas materiais das coisas. Passamos a submeter o Senhor a testes. Há outros momentos em que, como João na época da crucificação, nós nos sentimos perplexos. E há outros momentos em que nós também negamos Jesus. Porque nós nos acostumamos, ao longo dos últimos 2000 anos de convivência com a Boa Nova, a acreditarmos que uma é a atitude dentro da casa religiosa e outra é a atitude nos nossos ambientes de trabalho, nos nossos ambientes de convivência. Mas Emmanuel nos lembra que a túnica do Senhor, que ela não tinha separação. É necessário fazer com que a nossa transformação toque todas as instâncias da nossa vida. E para isso é necessário sentir. Para isso é necessário trabalho interno. E esse trabalho interno, ele dá intensidade ao trabalho fora de nós. Porque não é exatamente o que você diz que toca o outro, que torna o seu trabalho um trabalho elaborado. É se há sinceridade nas suas palavras, é se há vivência naquilo. Porque onde há intensidade, você ultrapassa aquela barreira tênue, porque as coisas parecem muito umas com as outras, do interesse pessoal. No trabalho do cristianismo, necessariamente, gradativamente, nós vamos eliminando a nós mesmos. É necessário eliminar completamente o ego. E quando esse ego se elimina, não há uma anulação da personalidade, mas há a manifestação da plenitude da individualidade, como uma individualidade liberta das suas possibilidades egóicas. Porque todos nós temos diversos animais dentro de nós, e é necessário saber a quais deles nós estamos alimentando. A quais possibilidades de ser humano nós estamos, tanto quando Jesus incentivava os discípulos, ele enxergava neles as diversas possibilidades. Mas o bom mestre incentiva aquelas mais promissoras. Quando você se depara com uma atividade de trabalho, há diversas atitudes mentais a assumir diante desse trabalho. Tradicionalmente, nós acostumamos a pensar, com base até nos radicais que formam a palavra trabalho e que chegaram até nós, um tripalho, instrumento de tortura, ou como labore, né? Labere, de você pender, balançar sobre um peso muito grande. O trabalho é associado a uma atividade penosa. E nas nossas matrizes greco-romanas clássicas, o trabalho era a atividade de quem servia, de quem era servo ou então escravo. Era vergonhoso para a tradição guerreira da antiguidade envolver-se em comércio, envolver-se em trabalho físico, material. Nós perpetuamos isso ao longo dos séculos em que aqui no Brasil nós utilizamos os nossos irmãos africanos como alimalhas de trabalho. E hoje nós trazemos grande parte dessa causalidade em uma sociedade que, em grande medida, despreza o trabalho material. Quando o trabalho material é um trabalho extremamente honroso, porque são diversas as energias que se envolvem no trabalhar. Dentre essas energias, há energia motora. Por isso os monges, vamos pensar aqui, num mosteiro bastante conhecido, no norte da China, o mosteiro de Shaolin, da Floresta Pequena, lá nas montanhas Song. Nesse mosteiro, os monges eram ocupados em atividades físicas, inclusive nas artes marciais, que era necessário dominar a energia sexual por meio da sublimação dos sentimentos. E a energia motora, era necessário direcioná-la porque a energia dispersa não produz trabalho objetivo. É necessário concentrá-la. Então, o trabalho manual, o trabalho físico, a dedicação mental e a dedicação monetária sempre fizeram parte das principais disciplinas religiosas da Terra. Porque limpar o banheiro é uma atividade extremamente honrosa. Unir-se para limpar uma praça é uma atividade extremamente honrosa. Quando eu era criança, tanto no que eu observei lá quando viajava para o interior de São Paulo, quanto lá nas minhas Minas Gerais, havia certas comunidades religiosas japonesas e as pessoas se uniam para limparem uma praça. Ou então um grupo
se reunia para dedicar trabalho na Santa Casa de Misericórdia, ou então numa instituição de caridade, e isso era feito nos fins de semana variados, de forma que essas entidades religiosas começaram a transformar algo da atividade mental daquelas comunidades do interior daqueles estados. As pessoas começaram a ver o trabalho manual como oportunidade de agradecer pelos braços fortes e saudáveis, pelo corpo que responde. Os japoneses, eles limpam o banheiro agradecendo ao pai e à mãe que deram oportunidade para a reencarnação do nosso corpo físico. E com isso, eles curam diversas doenças, porque o corpo adoece quando ele não tem utilidade. Quando alguém está doente, os mestres orientais orientam para que essa pessoa dobre o lençol da cama, para que ela não dependa tanto das pessoas, a não ser que isso seja imprescindível, porque nós devemos pensar no que custa às pessoas cuidarem de nós. É caridade ocupar minimamente os nossos irmãos com as nossas necessidades e estarmos cada vez mais atentos às necessidades deles. Isso é atitude de atenção, e é impossível ser bondoso sem ser atencioso. E foi isso que o Mestre Jesus foi ao longo de toda a sua vivência conosco, e deixou no nosso coração tantas saudades. Ele foi alguém que servia. E é por isso que naquela última ceia, quando ele já enxergava como imprescindível o sacrifício supremo, a exemplificação, e ele disse isso claramente para os discípulos, e os discípulos disputavam sobre qual deles seria o maior. Pedro acreditava, por ser o mais velho, o patriarca, deveria ocupar o lugar de líder dos demais discípulos. E Jesus tira a roupa, se cinge com uma toalha, assim como faziam os escravos de então, que ocupavam na escala da hierarquia social o lugar mais ínfimo, mais apagado. Eram considerados animais, eram seres sem direitos em muitas daquelas sociedades. E Jesus amarra a toalha e passa a lavar os pés dos discípulos. Há uma simbologia profunda nesse ato, que os pés são aquela parte do nosso corpo que entra em contato com o chão. Quando o mestre faz isso, ele faz tábula rasa dos defeitos dos discípulos. E ele mostra a eles que aquele que quer ser o maior deve, em primeiro lugar, servir. Ele deve se nivelar, não deve procurar ser maior. Para trabalhar com proveito, não devemos buscar o destaque pessoal. Porque essa coisa chamada notoriedade, buscada pelas pessoas menos sábias, que ainda não viveram suficientemente para se decepcionar com elas, com grande frequência, só nos traz sofrimento. Mas é necessário conviver com ela, por amor à humanidade. A água, quando cai, procura os lugares mais baixos. E usando essa simbologia, Jesus lavava os pés dos discípulos. Mas Pedro não compreendeu a atitude, porque ele observou exteriormente, do seu lugar de homem, de patriarca, numa sociedade judaica, ele achava que deveria servir ao seu Senhor, ao Messias. E com isso ele utilizava toda a carga de preconceito que ele tinha, porque ele era um homem sincero e espontâneo. E Jesus sabia das suas boas intenções. E é por isso que, mesmo quando o trato de Jesus com Pedro é mais severo, ele é extremamente carinhoso. E a observação, quando ele se ofende, quando Jesus diz que ele ia negar por 3 vezes, ele diz: o homem é mais fraco do que perverso. É muito necessário que a gente conheça as nossas próprias fraquezas, porque cada um de nós somos tentados na direção da nossa concupiscência, daquilo que existe dentro de nós, com os elementos que compõem os vários seres que nós somos, porque convivem dentro de nós diversos seres, que nós fomos ao longo das nossas diversas encarnações. E esses seres, por vezes, são contraditórios entre si. Por vezes há uma contradição entre aquele ser que você busca ser hoje e o seu ser do passado. E o ser do passado age por força inercial. E você está esculpindo o ser de hoje sobre ele, buscando um novo caminho,
tentando romper a continuidade, porque para que a gente rompa, é necessário quebrantar o coração. E para fazer esse trabalho, a gente tem que subir e descer. A gente tem que subir em busca da nossa intelectualidade e espiritualização. E a gente tem que descer em busca dos pequeninos, daqueles que se encontram sem notoriedade. E a gente deve se colocar no lugar deles. E a gente deve tentar se sentir como eles. Porque Deus transita nos dois espaços. E esses dois espaços existem dentro de nós. Nós já fomos intelectuais, por vezes, e já fomos mendigos. Nós já fomos despossuídos e já tivemos bens. E o exercício é ser fiel no pouco e no muito. E ambas as atitudes são trabalho. Por isso, todo trabalho na terra é digno. Em certas encarnações, nós somos chamados à missão do comando e da organização. Em outras encarnações, nós somos chamados à missão de integrarmos um grande corpo de trabalho, sem que nós nos destaquemos individualmente. Ambas as missões são extremamente dignas, e um não é maior do que o outro, porque os papéis sociais se revezam ao longo das nossas diversas experiências. Trabalho na terra é oportunidade de se anular enquanto vaidade e de buscar servir, porque é justamente isso que nos dá sentido à vida. Uma vez eu estava no avião e havia um jovem com paralisia cerebral na primeira cadeira. E ele começou a passar mal, e a glicose baixou, e ele estava próximo da desencarnação. E a sua mãezinha cuidava dele com muito carinho. E eu comecei a perceber o amor que aquela mulher tinha por aquele jovem, que devia ter os seus 32 anos, aproximadamente, né? E ele quase chegou à desencarnação, um médico muito preocupado, muito gentil, passou a cuidar dele no voo. E eu começava a observar a alegria que aquela mulher sentia por servir aquele filho. Não existe maior alegria na encarnação do que a alegria de servir. E a alegria que ela sentiu também quando o perigo de morte foi afastado. Porque quando o avião desceu, veio o SAMU e atendeu e tudo mais. Talvez, quando essas situações ocorrem, as pessoas que estão num ritmo egoísta de vida, geralmente se surpreendem, porque quando a gente só se preocupa com as nossas próprias necessidades, uma vida de extrema dedicação nos parece absurda. Na época em que Jesus viveu, a vida de Jesus parecia, para a maioria das pessoas que conviviam com ele, absurda, porque é necessária grande altura espiritual alcançada pelo nosso coração para que a gente embainhe a espada. A atitude de continuidade com o nosso eu do passado é tirar a espada e cortar a orelha do servo mau. Nós não conseguimos entender ainda que isso é fraqueza. E justamente por isso nós nos envolvemos numa teia de ações e reações violentas. E por isso esse planeta não é um planeta de paz. Nós levamos violência aos nossos irmãos animais. Nós subjugamos as mulheres por séculos e séculos a fio. Nós tratamos o planeta com extrema falta de cuidado. Então, essa não violência tem que ser construída dentro de nós, porque se nós fazemos assim externamente, nós também fazemos dentro. Dentro de nós, por vezes, nós nos maltratamos profundamente. Nós nos acostumamos a uma atitude autopunitiva, autodestrutiva, como se o corpo fosse um obstáculo à nossa elevação espiritual. Então, boa parte dos trabalhos que nós fazemos de ascese, eram trabalhos de automortificação. Quando você entende que só o espírito existe, que o corpo carnal é reflexo da mente, não há mais necessidade de mortificá-lo. Você não precisa amarrar uma pedra na língua, você não precisa colocar um anzol no mamilo, como faziam os antigos brahmanas e yogis, porque você entende que tudo quanto há é sagrado e divino. E as energias da natureza passam a ser usadas no trabalho e direcionadas para o bem da coletividade. Então, é muito importante que a gente entenda uma coisa que Pedro foi entendendo gradativamente, que ele era um ser passível de erro. Porque quando nós criticamos as outras pessoas, com grande frequência,
nós cometemos os mesmos erros que nós criticamos. É muito comum no ambiente de trabalho as pessoas se criticarem mutuamente. Mas nós enxergamos nas outras pessoas defeitos que nós temos, e justamente por isso esses defeitos nos incomodam. Quando a gente começa a acertar numa série de coisas, quando nós começamos a aderir a um certo método que consegue sucesso, às vezes nós achamos que esse método funciona em todos os espaços. Então é muito perigoso acertar, que a gente começa a achar que não pode errar. Pedro se achava um homem digno, ele se achava verdadeiramente amigo de Jesus. Se achava incapaz de traí-lo sob qualquer possibilidade. Achava que daria sua vida por ele. E ele foi levado a descobrir as suas próprias fragilidades. Porque o trabalho de construção da fortaleza interna, ele não está em subir em um pedestal e se isolar das demais pessoas. Ele está em se compreender, em se entender. E se entender passa por auxiliar e compreender as pessoas que erram. E enxergar dentro de nós parte das fragilidades dessas pessoas. Enxergar dentro de nós parte da crueldade que nós não gostamos do mundo. Parte da insensibilidade. Isso quebra o orgulho. Isso nos aproxima dos outros. Isso nos dá fortaleza. Porque, tradicionalmente, parecia que mortificar o corpo gerava uma atitude de beatitude ascética que nos elevava. E o cristianismo quebra isso. Tanto que a mensagem de Jesus é uma mensagem de contato, é uma mensagem de aproximação com as pessoas que sofrem, de abertura da nossa alma. Contrariamente a isso, uma série de comunidades monásticas se construíram nos primeiros séculos dentro do ciclo das atividades cristãs. Para a ascese do cristianismo, o isolamento é negativo. Nós podemos buscar na solidão a inspiração para o trabalho, mas Jesus caminhava ao lado dos discípulos e das pessoas necessitadas. É necessário estudar, mas é necessário abrir o coração ao contato. É necessário viver, é necessário experienciar. E é necessário sofrer, porque a experiência do amor é uma experiência de entrega. É uma experiência de abertura à entrega. E é uma experiência de trabalho. Então, eu aprendi com os japoneses, com a palavra que eles traduziram lá do Tao, do Lao Tzu, que é do, caminho, é caminho para a elevação espiritual. O trabalho é um do, é um caminho para a elevação da alma, em que nós polimos a nossa alma como se fosse uma espada. Quanto mais dura é a alma, mais duros são os esmeris necessários a purificá-la. Quanto mais ela se aprimora, mais suaves vão se tornando os expedientes. E assim também somos nós. Quando muita agressividade nos encontra de fora, que certamente existe muita agressividade ainda dentro de nós. Porque nós não conseguimos enxergar as atitudes que nós temos em relação ao exterior. Mas nós vemos com muita atenção quando alguém nos trata mal, quando alguém faz um trabalho mal feito ou com falta de cuidado e atenção. A atenção e o cuidado são expedientes de amor. E quando você procura notoriedade, quando você procura ser reconhecido, você não consegue desenvolver esse tipo de atitude no seu trabalho. A gente nota uma coisa bastante interessante. Por vezes, uma forma muito rápida de se ganhar notoriedade é criticar alguém que era quase unanimidade. A pessoa criticar Jesus, Emmanuel, né? Chico Xavier, ele ganha alguns minutos de notoriedade. Esse tipo de estratégia é buscado, por vezes, por pessoas que conseguem grande elucubração mental, facilidade de expressão, mas na hora de experienciar, essa pessoa cai. Na hora de viver efetivamente, a pessoa cai. Você pode ter uma outra pessoa que não é capaz de grandes expressões intelectuais, que não fala tão bem, mas cujas palavras tocam, porque ela vivencia aquilo. Quando a gente tem um trabalho real, a gente não encontra tanto tempo para criticar e enxergar os defeitos, porque aquilo que a gente procura, a gente acha. Se você vai às Escrituras buscando contradição, se o seu trabalho sobre as Escrituras é esse, você encontra contradição. Se você vai observar as pessoas buscando os defeitos, você vai acabar encontrando. Então, a atitude de trabalho na Terra, ela precisa de uma transformação conceitual. Uma transformação que mude o que nós viemos construindo ao longo dos últimos 2000 anos.
trabalho manual não é apanágio ou desprivilégio de alguns. Ele é uma obrigação de todos. E é por isso, talvez, que a nossa sociedade escravista e exploradora por tantos séculos, gradativamente vem convivendo com a necessidade de abandonarmos uma série de hábitos que tínhamos em relação àqueles que nos serviam no lar. Aos poucos, nós nos entendemos cada vez mais iguais. E eu creio que, no mundo de regeneração, nós compreendamos cada vez que todos os seres estão em relação a Deus da mesma forma. Nós não somos melhores do que ninguém. E se reencarnamos aqui na Terra, temos obrigações mútuas. E essas obrigações nos levam a entender que quanto mais o trigo crescer, mais ele deve abaixar. Nós devemos considerar a oportunidade de assumirmos o trabalho por alguém meritória. Nós devemos considerar a oportunidade de fazermos algum trabalho anônimo meritória, porque esse trabalho constrói dentro de nós uma fortaleza que o trabalho que aparece não construiria. Pelo contrário, quando o trabalho aparece, nós já tivemos a nossa recompensa e por vezes fica um vazio no coração. Quando as pessoas te elogiam por algo que você realmente não teve mérito em fazer, você sente que é um elogio vazio, você se sente um mentiroso, uma farsa. Mas quando você faz um trabalho muito bem feito, mesmo que ninguém perceba, empenhando o máximo de você, dentro do seu coração, o seu ideal interno te aprova. E nesse momento, todas as potências da sua alma estão em sintonia com o universo. E quando você ora, você sente a resposta, você sente a sintonia. Porque calaram-se as energias motoras, disciplinou-se a energia sexual sublimada, e todas as expressões estéticas do espírito caminham para o belo e o bom, que não podem se corporificar. E uma inteligência e uma sensibilidade que vão se construindo com a maturidade, nos mostram que toda a estética da beleza, da pureza espiritual e da sinceridade é maior do que tudo aquilo que possa se manifestar nas formas, que o essencial não é visível aos olhos. O espírito que consegue enxergar dessa perspectiva, ele não tem dúvida ao escolher. Ele não escolhe a sua felicidade em detrimento do outro, porque ele sabe que renunciar na hora certa é a porta aberta para que se ganhe depois. Sejam os seres, sejam as coisas, sejam os bens, pertencem a Deus. Nós não devemos forçar as situações. Quando alguém desejar alguma coisa, entregue. Se algo não for seu e a vida mostrar que não é seu, espere e entregue, sem ansiedade. Haverá o momento de você encontrar aquilo que você busca. Se alguém agora desencarna e te abandona temporariamente, segundo a sua compreensão, certamente haverá o dia de você se reencontrar. Não há situação na vida sem saída. O trabalho feito dentro do coração é muito mais importante. E é por isso que Emmanuel nos diz o seguinte: algumas pessoas imaginam na transição planetária grandes convulsões tectônicas, mortandade de milhares de pessoas, continentes desaparecendo assim como a Atlântida e a Lemúria no passado. Mas essas transformações são as menos importantes. Nós não precisamos esperar essas transformações para construirmos dentro de nós o mundo de regeneração. Quando essas transformações ocorrerem, a parte delas que ocorrer, as coisas ficarão muito mais difíceis. A construção é agora. A aproximação com o padrão do mundo que nós queremos é agora e começa dentro de nós. Nunca houve preocupação da espiritualidade, por exemplo, com a própria construção da tarefa do espiritismo na Terra, com a agregação de um grande número de adeptos. Nós não precisamos de grandes centros espíritas, nós precisamos de qualidade em pequenas células. Nós precisamos angariar amigos, e esses amigos nós angariamos pelo exemplo. O trabalho não deve se expandir na zona motora das nossas atividades. Ele deve se expandir em afetividade com adesão pelo exemplo. Porque nós construiremos pequenos espaços de grande fraternidade. E é a partir desses pequenos espaços que nós conseguiremos transformar a Terra a partir da exemplificação cristã. Com a certeza absoluta, o Espiritismo não está sozinho nessa tarefa. Quando nós lemos a coleção do André Luiz, conversando com Arnaldo Rocha, com uma série de amigos nossos, eu comecei a compreender uma coisa interessante, né?
que alguns daqueles mentores descritos na coleção reencarnaram em meio protestante, outros ainda reencarnaram em meio católico. As sensibilidades espirituais reunidas sob o Espiritismo são muito importantes para que nós possamos, de uma forma mais ampla, tocar o coração dos nossos outros irmãos de outras correntes religiosas. Mas isso não significa exclusividade do Espiritismo. Estamos juntos nesse barco da transformação do planeta. Todos juntos. Esse sentido de igualdade do esforço é muito importante. Outra coisa também. Algumas pessoas, justamente quando se entregam ao trabalho e buscam a inspiração dos guias espirituais, né, frente aos vários impasses que aparecem, porque certamente, quando você decide trabalhar, as dificuldades começam, né? Há um momento em que nós recebemos os incentivos, mas no trabalho efetivamente, toda árvore que dá frutos, geralmente é apedrejada, né? Você lida com dificuldades inesperadas que tocam, por vezes, as fragilidades do seu coração. Porque se não tocassem, como é que você ia crescer? É na hora que você começa a trabalhar que a pessoa te melindra, é que aquilo que você guardava em segredo no seu coração aparece, porque é um processo de limpeza e é um processo de catarse. Por isso, o Evangelho é prático. Para entendê-lo em maior profundidade, não basta só entender intelectualmente, é necessário exercitá-lo, é necessário submetê-lo à prova, para que cada um daqueles trechinhos se adapte a uma circunstância efetiva da nossa vivência no planeta, né? Então, uma coisa, conversando anteontem com Haroldo Dutra Dias, meu amigo, e com Júlio Conrad, os dois falavam uma coisa muito bonita. Nós não precisamos ter uma sede própria para a casa espírita. Nós não precisamos ser proprietários disso ou daquilo para desenvolver o nosso trabalho. Basta que nós tenhamos um espaço. Seres humanos, por vezes, acham o seguinte: eu tenho que comprar um terreno para a casa espírita funcionar. Se eu tivesse mais dinheiro, eu seria mais caridoso. Se eu tivesse maiores possibilidades, eu influenciaria mais pessoas. Mas isso não é necessário. Jesus não possuía bens. Jesus não possuía terras. E ele começou o trabalho a partir de uma pequena aldeia de pescadores, simplesmente com o exemplo e o amor. E isso é tudo o que nós precisamos. Pouco trabalho bem feito, em pequenas células, mas que sejam células de vivência cristã efetiva. Em primeiro lugar, que nós sejamos amigos fiéis, irmãos verdadeiros daqueles que convivem conosco. E para isso é necessário viver um pouco da dor do outro. É necessário se aproximar um pouco das necessidades e dos anseios dos outros, das dificuldades de vivência das lições evangélicas que nos acompanham nas várias bifurcações dos caminhos da vida, nas várias escolhas que se apresentam a nós, desafiando a nossa capacidade de nos desapegarmos, de perdoarmos. Então é muito importante entender. Há uma história num livro zen budista chamado Mumonkan a respeito de um monge chamado Gutei. E todas as vezes que se perguntava a esse monge a respeito da sua doutrina, ele levantava o dedo. O ato de levantar o dedo remetia a uma atitude. Mas algumas pessoas, observando isso, despertavam espiritualmente. E outras absolutamente não compreendiam nada. Um dia ele pediu que seus discípulos conversassem com pessoas que vinham ao templo e dialogassem sobre a sua doutrina. E o seu discípulo mais destacado levantou o dedo, sem compreender o verdadeiro significado. Então ele chamou o discípulo e pediu que ele levantasse o dedo. Na hora que o discípulo levantou o dedo, ele cortou o dedo. O discípulo, decepcionado, saiu correndo em direção à porta do templo. Ele chamou o discípulo pelo nome e pediu que ele estendesse o dedo, só que não havia dedo mais. Lógico, essa é uma história simbólica. Os koans são como parábolas, né? O dedo a ser levantado não é o dedo físico. Há pessoas que têm uma grande necessidade de achar que é necessário haver bens materiais para fazer o bem. E quando você tiver saúde, você vai começar a trabalhar. Mas nós não somos seres de carne, nós não movimentamos energias orgânicas. Essas energias são comandadas pelas potências do Espírito.
É como o Paulo, quando estava angustiado e foi visitado por Jesus, porque achava que tinha que visitar pessoalmente cada uma daquelas comunidades cristãs que ele havia fundado. Quando pelas potências do Espírito, a linguagem que Jesus utiliza, ele poderia alcançá-las. E aí ele começa aquela tarefa da correspondência, da produção epistolar do Paulo. As potências do Espírito nos alcançam a todos. E somos nós que somos, então, o vaso perfeito para recebermos esse vinho da inspiração divina. Essa enxertia na linguagem paulina, né? Que nos produz mais força. Que é uma forma de ser materialista, achar que nós não podemos fazer as coisas porque não temos força para realizar. Porque nós não realizamos coisa alguma. É Deus que nos toca e realiza por nós. Nos cabe a atitude. Nos cabe a atitude de desejar, de querer e a resolução. E a resolução. Para trabalhar é necessário que haja resolução. A resolução, ela é aquela água lenta, contínua, que fura e molda e esculpe a pedra mais dura. Então, por vezes, a gente começa uma tarefa de transformação interior e começa a frequentar a casa espírita, mas não está disposto a renunciar àqueles nossos vícios. A gente não está disposto a renunciar ao nosso apego às coisas materiais. A gente não está disposto a renunciar a uma mágoa. Porque ao longo de muitas encarnações, nós viemos convivendo com esse grupo que hoje nos alcança. Na casa espírita, no grupo familiar. E mágoas contínuas vêm às vezes sendo replantadas. É necessário romper com isso. E para isso alguém tem que ceder. E ceder é não revidar. E ceder é esquecer. Esquecer não é afastar da memória, mas tentar enxergar o aspecto melhor da atitude do outro. E é justamente isso que Jesus fez com Pedro. Ele enxergava o trabalho que Jesus fazia em Pedro, passava pela identificação das possibilidades boas que ele tinha. O trabalho que Jesus fez em Saulo passava pela identificação dessas possibilidades boas, por dentro da selva dos defeitos, e incentivar para que isso saia. É como se ele chamasse o Lázaro: Lázaro, sai para fora. Então o expediente do aguilhão que alcança a nossa vida quer nos levar numa direção. E Jesus nos chama para essa direção. O que está te levando? Qual o chamado de Jesus? Os sofrimentos, as dificuldades, as aparentes impossibilidades, as decepções, as suas insatisfações com a sua própria incapacidade, te ensinam sobre você. Porque nada no ser humano é dado. Se existe uma essência no ser humano, é a possibilidade de escolher. Esse direito nos é respeitado. Por mais que às vezes nós pareçamos limitados, nós temos livre-arbítrio. Um dia nós escolhemos. E essas nossas escolhas configuram, concatenam circunstâncias de vida. E as escolhas, como é que nós fazemos? Nós entendemos, com a nossa ciência, de que forma, quando nós mobilizamos as energias da natureza, produzimos um efeito. Então agora na casa espírita a gente aprende, com as lições do cristianismo redivivo, que quando nós pensamos, uma determinada coisa ocorre, nós atraímos seres, coisas, circunstâncias, porque esse pensamento é tocado de sentimentos, e esse pensamento se transforma em palavras, e mais tarde ele se transforma em atos. Então, nesse momento do plantio, nós temos uma escolha muito grande. No momento da colheita, nós também temos uma escolha. A escolha de que atitude nós teremos diante do sofrimento que nós plantamos. Que atitude eu tenho diante do sofrimento que me vem? Que atitude eu tenho diante da ofensa? A atitude do Pedro que tirou a espada e cortou a orelha do Malco, ou a atitude de Jesus, que ensinou uma lição mais profunda? A atitude do imediatismo, da satisfação da vontade infantil de revidar, ou a atitude da profundidade do trabalho interno? Quando eu sou submetido a algo que para mim parece humilhante, como eu respondo? Quando eu estou numa reunião familiar e alguém toca um ponto frágil da minha alma, um defeito que eu não queria que as pessoas descobrissem, como eu respondo? Depende do tanto que eu sou orgulhoso. Porque as pessoas orgulhosas têm grande dificuldade de lidar com críticas.
tem grande dificuldade de lidar com aquelas pessoas que desnudam a sua alma. Porque o espírito imaturo desnuda a alma do outro. Ele aponta, ele tira a casca da ferida. Mas aquele que é paciente dessa ação tem uma grande oportunidade de aprendizado. Se você não responde com agressividade e se você busca na crítica algo que você realmente tem dentro de você, nesse momento você deu um salto quântico. Isso a gente tem escolha de fazer. Por isso é necessário estar atento a essas oportunidades. É necessário que a gente comece a descobrir que não é necessário ter uma família que nos compreenda. Não é necessário ter bens materiais ou um salário fixo para que nós façamos o trabalho interno. Não é necessário que as nossas relações sejam relações plenamente harmoniosas, mas é necessário que a gente construa uma atitude construtiva em relação às respostas que nós damos a essas provocações. Toda provocação é positiva, porque a provocação é uma pergunta à nossa alma. É como se Jesus nos perguntasse por meio das circunstâncias da vida e nós respondemos com a atitude que corresponde à nossa evolução. O Evangelho é a carta de orientação. Né? Outro dia também, viajando no ônibus, eu viajei ao lado de um deficiente físico. E esse deficiente vinha me contando as inúmeras dificuldades que ele atravessava. Para subir com a cadeira no meio-fio, nos lugares sem acessibilidade, ao longo mais ou menos de 40, 50 minutos, ele vinha falando das dificuldades da vida. Perto dele, ele tinha a mãe que cuidava, a irmã e uma esposa abnegada. E durante todo esse trajeto, que durou umas 4, 5 horas, ele não se referiu uma só vez a essas pessoas, que trabalhavam abnegadamente para que ele estivesse ali bem. É incrível, a gente quando está doente, quando a gente passa por uma dificuldade, a gente se torna extremamente egoísta. Alguém que vem à casa espírita para ser atendido com um problema, muitas vezes, é muito frequente, não está nem aí para o problema dos outros. Quando ele entra na fila do passe, ele está pensando em si mesmo. Há pessoas que se incorporam à atividade, no trabalho espírita, e de forma egoísta, vão à reunião mediúnica buscando benefícios pessoais. Não obstante anos e anos de preparação, na hora do exercício da mediunidade, o potencial anímico se distorce porque a pessoa está ali pensando em problemas familiares, problemas econômicos, dificuldades pessoais. E para que a flauta produza som, ela tem que ser oca. É necessário que naquele momento a gente afaste do coração tudo que há de meu e eu busque servir ao outro. Quando a gente é alcançado por alguns tipos de decepção na vida, que nos tiram todas as possibilidades de configuração da personalidade e da individualidade, família desencarnar, a perda dos bens, né? A gente só encontra sentido na vida quando a gente serve e quando a gente trabalha com sentimento de abnegação. Deus, por exemplo, está presente em trabalho em todas as coisas. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Mas não há uma assinatura na flor que nós vemos aqui fora. Deus não concorre com as vaidades humanas. E nós deveríamos aprender com isso. Há uma grande lição nisso. Quando nós não buscamos notoriedade, nós conseguimos paz. Quando nós não buscamos reconhecimento, nós vivemos a plenitude da afetividade. Mas quando a gente busca reconhecimento? Quando a gente acha que não é amado pela família, esquece de amar. Quando a gente acha que trabalha muito e não é reconhecido, a gente começa uma caminhada para o adoecimento. A insatisfação é uma caminhada larga para o adoecimento. Porque, por mais que você trabalhe, tem uma série de pessoas que trabalham muito mais do que você. Por mais que você sofra, muita gente que sofre muito mais. E as pessoas não enxergam além do próprio umbigo. Romper isso é romper o egoísmo. E isso é necessário a todo trabalho. Para servir, é necessário renunciar a si mesmo. E essa é a grande lição do cristianismo. E olhem que, provavelmente, ao início da encarnação de Jesus na Terra, havia outras possibilidades, mas a dureza do nosso coração
levou àqueles acontecimentos. Foi necessária a máxima exemplificação. E essa exemplificação foi a exemplificação do servir. Então, meus irmãos, a maior alegria que nós temos na vida é servir. Servir anonimamente. Trabalhar. E se um dia a provação, a dificuldade e a obsessão nos encontrarem, que nos encontrem em trabalho. Porque quando o seu inimigo do passado, desencarnado e com acesso às suas fraquezas, certamente, com acesso às suas fraquezas, porque ele te conhece, porque viveu com você. Ele enxerga os seus sentimentos e os seus pensamentos. Né? Os seus sentimentos em relação às outras pessoas. Ele sabe qual vai ser a sua atitude em relação à pessoa que vai te encontrar. Você começa um relacionamento com uma pessoa, seu inimigo espiritual sabe exatamente qual o seu sentimento em relação àquela pessoa, qual a dependência afetiva que você vai ter em relação àquela pessoa, quais dificuldades, quais atritos. Né? Porque quem está desencarnado enxerga mais longe. Então ele consegue te tocar naquilo que você tem dentro daquelas coisas que lhe são familiares. Mas se ele te encontra em trabalho, em transformação para o bem, esquecido de si mesmo, ele tem ali uma lição. Se ele não consegue se transformar com essa lição, pelo menos ele é tocado no coração. Então o trabalho de desobsessão, ele não é um trabalho destinado aos membros da reunião mediúnica, ou à espiritualidade responsável pelo tratamento, mas é um trabalho principalmente daquele envolvido no trabalho de desobsessão, no que se acredita paciente. Porque é muito frequente, nesse trabalho, que o espírito obsessor alcance a libertação antes daquele que era obsidiado. Porque ele está em trabalho de vingança, ele acredita que está se ressarcindo em relação ao passado daquela forma, ele acredita que está com direito, né? E ele se torna um escravo daquela vingança. E o outro, por vezes, alimenta isso com os vícios, né? É muito interessante se nós pudéssemos enxergar por trás dos vícios que nós alimentamos, as companhias espirituais que nos auxiliam nessas tarefas, nós fugiríamos horrorizados. Porque tudo que a gente procura fazer, meus irmãos, todo trabalho que a gente começa, a gente tem colaborador. Todas as energias da vida que atuam por nós, elas se identificam com a atitude de sentimentos que nós temos no nosso coração. Então tem coisas que para nós, egoisticamente, parecem muito belas. Se nós enxergássemos os desencarnados que nos auxiliam naquilo, nós ficaríamos desesperados. Portanto, não busquemos a realização pessoal em detrimento da felicidade dos nossos irmãos, não busquemos os prazeres em detrimento das consequências, porque se nós assim agirmos, nós também atrairemos para próximo de nós aqueles espíritos irresponsáveis. E quando a gente age de forma irresponsável, sem trabalho interno, a gente se encaminha para o ressarcimento. Que Deus nos abençoe.